Oi, vocês sabem quem é o Francisco de Assis Pereira? Dessa vez, a apresentação do caso vai ser um pouco diferente. Vem comigo que eu vou te contar o porquê ele é o culpado. Primeiramente, eu gostaria de deixar aqui toda a minha solidariedade, tanto à família quanto às vítimas, e dizer que eu vou tentar preservar ao máximo os detalhes que não precisam. Então, eu acho importantíssimo trazer esse caso aqui, porque apesar dele ser antigo, existe a possibilidade desse cara ser solto e em breve. E eu acho que as pessoas precisam conhecer a fundo esse caso, como que ele age, como que ele aborda as vítimas, quem foi esse cara e qual o perigo, o extremo perigo que ele traz para a sociedade. E como de praxe, todas as fontes utilizadas para a criação desse vídeo ficarão aqui na descrição, então se vocês tiverem curiosidade de saber um pouco mais a fundo, porque eu não vou trazer todos os detalhes, cliquem aqui, tem um podcast também para vocês ouvirem, e vai estar tudo muito descritinho, tudo muito detalhado. Francisco de Assis Pereira nasceu em 29 de novembro de 1967, na cidade de Guaraci, interior de São Paulo. Bom, ele morava com os pais e também morava com a avó, e ele adorava andar de patins, que ele tinha ganho aos 8 anos de idade e que seria uma característica dele na vida adulta, porque Francisco ele ganhou muitos prêmios como patinador. Seus pais guardavam com muito orgulho esses troféus e medalhas. E ele era tão habilidoso com patins que ele acabou sendo apelidado como Chico Estrela. Ele não teve uma infância muito boa, né? Ele já tinha umas características meio peculiares, como por exemplo o dia que ele matou um passarinho e acabou sendo repreendido pela sua avó, né? Mas também ele adorava passar horas e horas vendo o abate de animais em um matadouro que tinha perto da casa dele. Eu vou pôr aqui também na descrição do vídeo umas pesquisas falando sobre essa questão de quando a criança já tem essas características de matar animais ou gostar de ver matanças de animais, já desperta uma atençãozinha para possivelmente virar serial killers no futuro. E durante essa infância, teve um tempo em que ele acabou contando para os pais que ele tinha sido abusado por uma tia e ninguém acreditou nele. Um fato curioso sobre isso é que depois, futuramente, na vida adulta dele, ele acabou passando por uma situação muito similar ao qual ele foi abusado por um superior. A família do Francisco, ela se mudava com muita frequência devido aos trabalhos que o pai dele tinha, e numa dessas mudanças a família acabou vindo para a capital de São Paulo e o Francisco se estabilizou por aqui, decidiu que não ia mais retornar a Guaraci com os pais. E aí, nessa época em que ele se estabilizou aqui, ele conseguiu um emprego, ele já estava também fazendo patinação no Parque Ibirapuera. Ele conseguiu um emprego de motoboy numa empresa e ele se apresentava muito simpático, muito articulado. As pessoas gostavam de estar na companhia dele. Tanto que passou um tempo, essa simpatia dele acabou trazendo um pouco de proximidade com os colegas de trabalho. E num momento de descontração, um colega achou que tinha intimidade o suficiente para fazer uma brincadeira com o Francisco e acabou intitulando ele como homossexual. E ele ficou extremamente furioso, se portou de uma maneira que ninguém nunca tinha visto ele se comportar. Ele partiu pra cima do colega, espancou o cara e todo mundo ficou muito surpreso porque não fazia parte da personalidade que ele tinha apresentado na empresa. Em momento algum ele tinha sido agressivo. Bom, como eu tinha dito antes, essa simpatia, essa prestatividade toda que ele apresentava no serviço não era o que de fato o Francisco era. Aquela agressividade que ele teve com o colega no serviço era o que realmente ele era. Inclusive porque ele tinha um relacionamento com uma travesti chamada Tainá, ao qual eles moravam juntos,
e ela alegou que por diversas vezes sofreu violência doméstica, onde ele batia no rosto dela, desferia vários socos no estômago dela, enfim, constante agressão. Então esse comportamento agressivo para ela era constante. Ele não demonstrava ser outra pessoa. Em 1998, a polícia começou a receber muitos telefonemas de desaparecimento de mulheres. E, tecnicamente, Francisco começou a agir em 1998, em janeiro, com a sua primeira vítima, chamada Isadora. O Francisco, ele costumava abordar suas vítimas no metrô. Todas elas com características muito similares, tanto física quanto comportamentais, com característica que é o que ele mesmo disse para a polícia, e eu vou ler, abre aspas. Mulher é fácil de saber quando está com problema. Ela fica de cabeça baixa, e no metrô eu olhava, cabeça baixa, e me agradava, eu já chegava e começava a conversar. E era assim que ele abordava as vítimas, e que ele começava com todo o seu showzinho de manipulação e que, infelizmente, as mulheres acabavam caindo no seu papo. Bom, após o Francisco escolher a sua vítima, ele a abordava e se apresentava como fotógrafo. Ele contava um sonho de que, você é perfeita para uma campanha de uma marca multinacional de cosméticos e eu queria muito que você fizesse um teste de fotografia, porque você é perfeita mesmo para esse teste, que ela ficaria muito famosa. Ele precisava fazer um teste com ela de fotografia, mas realmente só para ver como ela se comportava de frente para a câmera, porque definitivamente ela era a garota propaganda dessa marca. E as vítimas acreditavam, porque além de muita lábia, o Francisco ele andava com uma câmera pendurada no pescoço e convencia. Geralmente ele falava o que a pessoa queria ouvir e a mulher iludida com essa proposta acabava acompanhando ele de moto, né, no metrô, e a vítima acabava subindo na garupa dele e indo até o Parque do Estado, local esse onde ele cometia os crimes. Mas assim, o Francisco, ele não era nada óbvio, ele não iniciava os crimes no lugar mais aberto do parque. Ele dizia para essas mulheres que, por ser uma campanha mais ecológica, mais natureza, precisava adentrar mais na mata, porque nesse Parque do Estado existe uma parte em que é localizada uma preservação da Mata Atlântica, né? E precisava ir mais perto da natureza para fazer essas fotos e a vítima acompanhava. Então eles passavam por uma cerca com uma placa informando que era proibida a entrada naquele local. E quando Francisco percebia que já estava distante o suficiente, onde não podiam mais ouvir eles, aí sim ele começava as agressões. Francisco, ele literalmente humilhava as suas vítimas e espancava, enfim, era literalmente uma cena de filme de terror. Além disso, ele ainda abusava perto de corpos dos quais já tinham sido de outras vítimas, o que causava muito mais desespero nessas mulheres, né? Porque ali elas já sabiam que não iam mais sair dali. Ou seja, o local em que ele cometia os crimes era o local também em que ele desovava os corpos. E por isso ele foi intitulado como maníaco do parque, porque ele agia dentro do Parque do Estado. Bom, o Francisco ele não tinha uma periodicidade para atacar. Ele atacava quando ele sentia essa necessidade, quando ele sentia essa vontade. Então, assim, podia demorar um dia, podia demorar uma semana, podia demorar um mês, podia ser 2 vítimas no mesmo dia. Era o que ele estava sentindo. Ele não tinha um tempo certo para agir. Quando eu disse que ele cometia todas as atrocidades com essas mulheres próximas desses corpos, é porque o Francisco ele gostava de deixar esses corpos expostos, porque ele tinha muita vontade de voltar depois disso tudo e visitar esse cemitério que ele tinha criado. Bom, parecia um plano muito perfeito, porque até então era só um desaparecimento, não tinha sido relatado nenhum assassinato, nem nada, porque não tinha sido encontrado os corpos. Até que um dia um menino estava empinando pipa no Parque do Estado e
o vento estava um pouco mais forte, a pipa acabou voando pro lado onde tinha essa placa que eu mencionei antes, informando que era proibida a entrada. E o menino, querendo recuperar essa pipa, passou e ali ele acabou achando o corpo. E assim que ele localizou, já entrou em contato com a polícia, e a polícia já imediatamente foi para o local fazer preservação. O segundo corpo, ele foi encontrado cerca de 2 dias depois por um senhor que fazia armadilhas para passarinhos. E aí nessa ele estava armando uma armadilha e ele começou a sentir um cheiro muito estranho vindo de uma área mais afastada e novamente com aquela cerca de proibida entrada. E esse senhor entrou para procurar esse cheiro e aí se deparou com outro corpo. Assim que a polícia foi acionada e chegou no local, perceberam que na verdade eram outros 2 corpos e aí a polícia já tinha certeza que se tratava de um serial killer. Bom, o caso acabou repercutindo pela mídia e com essa repercussão toda, a polícia descobriu que não tinham só vítimas mortas, existiam também vítimas sobreviventes da situação. Na verdade, o tal maníaco ele já tinha uma lista muito extensa de várias mulheres que tinham sido levadas até esse local, mas que não tinham sido mortas. E essas mulheres sobreviventes foram elas que conseguiram ajudar a polícia a chegar até esse assassino, esse monstro, porque ninguém mais do que elas sabiam qual era o rosto dele, né? E uma das peças-chave da polícia para esse caso foi a prima de uma das desaparecidas. Essa prima contou que pouco tempo antes do desaparecimento dessa mulher, essa menina tinha mandado uma mensagem para ela contando essa história de que ela tinha sido abordada por um fotógrafo e que ela ia ser a garota propaganda de uma multinacional e que ela precisava fazer um teste de fotografia e que ela acompanharia esse rapaz. A prima, desconfiada de que essa moça tinha se interessado também pelo rapaz numa questão fisicamente, pela forma em que ela escreveu, ela descreveu para a polícia qual era o tipo de homem que a prima dela gostava, quais as características que um homem tinha que ter para ela se interessar. E com isso foi feito um retrato falado. Com essa divulgação, a polícia recebeu um telefonema de uma mulher que pediu sigilo total e informou que ela tinha coisas a falar sobre, mas que ela não queria ser exposta. Então a polícia levou ela até a delegacia e ela prestou depoimento dizendo que ela tinha sido abordada no metrô e um rapaz prometeu também as mesmas coisas de que ela poderia ser uma garota propaganda de uma marca multinacional. E ela não estava interessada, ela negou. E esse rapaz insistiu e ela falou, olha, não quero mais, se você continuar persistindo eu vou chamar a polícia. E aí nessa ele entregou um cartão para ela, falou, olha, se você mudar de ideia, me liga. E entregou esse cartão para a polícia. E nesse cartão tinha o telefone e atrás o nome Jean. A polícia entrou em contato com esse telefone e deu em uma empresa de motoboys. E ele perguntou sobre esse Jean. E estranhamente o dono da empresa disse que não tinha nenhum Jean trabalhando lá. A polícia achou um pouco estranho, né? E foi até o local. E ali começou a conversar com o dono da empresa. E o dono falou, olha, Jean não, mas assim, aconteceu uma coisa estranha recentemente aqui. O dono da empresa falou que tinha um rapaz chamado Francisco, que acabou indo embora sem mais nem menos, pediu demissão e também não se despediu da equipe. Ele só deixou uma carta em cima de um jornal onde tinha o retrato falado da polícia. E nessa carta dizia que ele agradecia toda a atenção, toda a equipe, enfim, mas que o tempo dele ali já tinha se esgotado. A polícia questionando um pouco mais sobre esse Francisco, o dono da empresa lembrou que não tinha sido a primeira vez que tinha acontecido algo estranho, né? Que há um tempo atrás, antes desse moço pedir demissão, a polícia tinha ido lá conversar com ele devido ao desaparecimento de uma namorada desse Francisco.
Com essas informações do dono da empresa, a polícia se direcionou até a delegacia de desaparecimento de pessoas, pegou os dados e também a foto desse Francisco para poder divulgar. Contou que conseguiu chegar até esse Francisco porque ele tinha passado um cheque com o nome dessa mulher que tinha desaparecido, né, suposta namorada dele. E quando ele estava na loja para passar o cheque, a vendedora pediu para que ele colocasse atrás, no verso, né, o RG. E ele deve ter se embananado com a situação, ficou assustado, porque acho que não esperava que a vendedora fosse pedir para ele deixar os dados. E ele acabou deixando, de fato, o RG dele mesmo, escrito no cheque. E aí foi quando a polícia conseguiu o nome dele, os dados dele, foi até essa empresa e onde tudo isso aconteceu. Bom, com todas as informações da delegacia de desaparecimento, mais os depoimentos das sobreviventes, mais a foto que a delegacia de desaparecimento forneceu e o retrato falado que o departamento de homicídios já tinha feito, né? Ficou mais fácil de encontrar o Francisco. Só que antes da polícia ir atrás do Francisco, eles precisavam de uma comprovação. E aí eles levaram essa fotografia do Francisco que o Departamento de Desaparecidos forneceu para as vítimas sobreviventes para ver se de fato era aquele cara que tinha feito tudo aquilo com elas. E confirmadíssimo, era o Francisco. A polícia já tinha todas as informações para prender o maníaco do parque, mas demorou um pouquinho para achar, porque, como eu tinha dito anteriormente, na carta em que ele deixou pro antigo empregador dele, ele disse que o tempo ali dele já tinha se esgotado e ele fugiu. Então a polícia encontrou ele no Rio Grande do Sul. Bom, logo de cara, quando acharam ele negou tudo, falou que era um absurdo, tinham se confundido com ele, era um engano. Mas não teve jeito, a polícia decretou a prisão preventiva. E aí, quando ele confessou, ele contou todos os detalhes de todos os absurdos que ele cometeu e ajudou a polícia a encontrar também o último corpo da última vítima que a polícia ainda não tinha conseguido encontrar. E curiosamente, como em todos os outros casos, a última vítima a ser encontrada, na verdade, era a primeira vítima, que era a Isadora, aquela suposta namorada desaparecida, que não foi namorada dele, que ele tentou passar o cheque. Bom, o maníaco do parque foi definitivamente preso e ele recebeu a pena de 280 anos. Porém, aqui no Brasil, não pode ter pena maior do que 30 anos. Então esse era o tempo máximo que ele poderia ficar na cadeia, 30 anos. Ou seja, em 2028, finaliza o tempo de prisão dele. E aí é o que eu quis dizer no início do vídeo. 2028, se você for parar pra pensar, não tá tão longe, né? E é justamente quando ele vai ser solto. Como que um cara desses pode ser solto, né? A partir do momento em que ele pisar os pés fora da prisão, ele vai voltar a fazer as mesmas coisas. E é um caso antigo. Poucas pessoas atualmente sabem desse caso e os que sabem às vezes nem se lembram. Então achei importantíssimo trazer. Essa informação precisa ser divulgada. As pessoas precisam lembrar quem foi o maníaco do parque, as atrocidades que ele fez, o absurdo que é um cara desse ser solto e o perigo que ele traz para a sociedade, para as mulheres, porque ele vai voltar. Então, o intuito desse vídeo não é fazer nenhuma exposição, por isso que eu preservei todos os detalhes. Bom, para finalizar, eu queria que vocês deixassem aqui o comentário no vídeo do que vocês acharam desse caso, se vocês querem que eu traga mais casos antigos também, para que relembre o que aconteceu, ou que sirva de alerta também. E se vocês acham que isso devia, essa lei, né, esse máximo de tempo em que a pessoa pode ficar presa, que é os 30 anos aqui no Brasil, deveria ser mudada, ou se deveria ter alguma coisa que proibisse esse tipo de gente voltar
a conviver em sociedade.